Olá, sejam bem-vindos ao canal Cabalá 44, o seu canal da espiritualidade, esoterismo, misticismo e magia. Meu nome é Vinícius Freitas e eu sou muito grato de estar aqui com vocês. No vídeo de hoje, eu vou contar a história dos anjos e das primeiras raças raízes, até o momento em que vieram parar na Terra. Mas claro, tudo isso dentro da minha perspectiva, tá? Esse vídeo será feito em mais de uma parte, pois a história é muito longa e tem diversos aspectos para serem contados. Nada do que eu conto aqui deve ser encarado como uma verdade absoluta, mas sim como uma peça do quebra-cabeça, que pode servir a você ou não. Mas antes de eu começar o vídeo, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho e clica no gostei, caso você goste do nosso conteúdo e acompanhe o canal, beleza? Se você não é inscrito, se inscreve também que você vai gostar do conteúdo. Então vamos começar a nossa história. O primórdio. Meus amados, hoje eu venho contar-lhe um pouquinho sobre a origem dos seres angelicais, chamados por muitos de anjos, mas também conhecidos por inúmeros outros nomes. Vou fazer um paralelo dos anjos com a história das raças raízes e mais alguns fatos curiosos envolvendo essa fantástica história. Vocês estão preparados? Para começarmos, eu irei contar a parábola universal da criação, visando assim facilitar o entendimento de todos que acompanharem essa mensagem. Quando apenas existia o tudo e o nada, somente a fonte única, universal, sem nenhuma criação no universo, ou seja, quando existia somente aquilo que muitos chamam de Deus, a criação estava em total monotonia, pois ela tudo sabia, mas mesmo sabendo, não tinha a experiência de vivenciar o que sabia de forma real. Pensando nisso, a fonte decidiu que iria se dividir dentro dela mesma, criando mini-deuses que na verdade continuariam sendo a fonte primordial, mas só que agora divididas em partículas conscientes e que existiriam dentro dela mesma, mas ainda assim sem uma individualidade própria. Quando isso foi feito, essas partículas conscientes viviam como seres separados, mas não eram individuais. Esses seres viviam em total unicidade com a fonte e por mais que estivessem separados, ainda habitavam dentro da fonte, então eles todos eram um ao mesmo tempo. Assim surgiu o primeiro reino, que era a própria fonte dividida dentro dela mesma. A primeira experiência. As coisas iam muito bem dentro do reino. Todas aquelas consciências viviam em total amor e harmonia. Elas sabiam que quando se viam divididas, tudo não passava de uma tremenda ilusão, pois elas eram Deus e ali existia apenas uma ilusão de divisão. Mas ainda assim, dessa forma, elas podiam vivenciar e ter experiências que antes só eram possíveis de conhecer teoricamente, e agora elas podiam pôr em prática aquilo que já sabiam e terem assim uma experiência muito mais real. Naqueles tempos, como foi dito anteriormente, nada acontecia de muito diferente, pois estava tudo em perfeita paz e harmonia, ao mesmo tempo que existia uma lenda sobre a fronteira. A fronteira era um local onde terminava o reino e ninguém sabia o que existia do outro lado. Muitas histórias existiam a respeito dessa fronteira e todas as histórias eram medonhas. Existia, de certa forma, no reino uma espécie de proibição para que aquela fronteira fosse atravessada, dizendo que era um caminho escuro e sem volta. Mas ninguém sabe ao certo quais eram as histórias contadas, pois eram muitas realmente, mas todas traziam medo e catástrofe. Dessa forma, nenhum daqueles seres que eram os primeiros anjos se atreviam a nem sequer chegar perto dos limites do reino. Isso foi assim por muito tempo, muitos aeons, até que um dia essa história começou a mudar. O primeiro príncipe e a primeira caravana. Um belo dia, um dos anjos mais curiosos do reino e que era considerado um príncipe,
começou a se sentir incomodado com essa proibição e história sobre os limites do reino. Ele sentia algo estranho dentro de si mesmo, que mesclava uma curiosidade extremamente grande misturada com um sentimento de que ele deveria atravessar aquela fronteira, pois talvez essa história fosse para testar a coragem dos anjos, ao mesmo tempo em que ele estava cansado da mesmice de sempre existente no reino. Esse era o anjo Jack, o príncipe Jack. E então esse anjo começou a desenvolver uma estratégia para poder chegar perto dos limites do reino e poder atravessá-lo. Para isso, o príncipe Jack convidou uma quantidade até que grande de anjos para sair em expedição junto dele. Anjos que também tinham curiosidade e também sentiam que existia algo além do que era contado para as crianças, e dessa forma conseguiu juntar um bom número de anjos, incluindo outros príncipes, para sair nessa caravana com ele. Tudo foi muito bem planejado e com um devido cuidado para que a notícia não se espalhasse por completo no reino, pois, de certa forma, isso que iriam fazer iria contra a regra da fronteira, e se outros que eram contra a ideia ficassem sabendo, seus planos poderiam ir por água abaixo. A aventura até a Muralha de Fogo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou dando uma pausa no vídeo para apresentar para vocês o meu livro O Despertar dos Trabalhadores da Luz. O livro é um guia completo para todos aqueles que estão passando pelo processo do despertar espiritual, bem como para qualquer pessoa que queira adentrar na espiritualidade ou já esteja no caminho espiritual há muito tempo. No livro, você vai encontrar temas como projeção astral, realidades paralelas, como se conectar com o eu superior, Otterkins, anjos, dualidade, entre diversos outros assuntos que serão agregadores para a sua jornada cósmica. Aproveitem que estamos com um preço super promocional de energia de troca e comece agora mesmo a sua jornada cósmica para o despertar da consciência. E não se esquece de inscrever no meu canal, dar joinha e ativar o sininho de notificações para sempre estarem atualizados com os meus conteúdos. Combinado? Gratidão, pessoal. Até mais. Jack foi então com um bom número de anjos até os limites do reino. Chegando lá, se deparou com um imenso oceano, onde não era possível ver seu fim. Jack e os outros anjos estavam de frente para o oceano, e então todos embarcaram em seus barcos a fim de cruzarem os limites do reino. A viagem seguiu tranquila inicialmente, mas conforme o tempo ia passando, novas dificuldades iam aparecendo. Começou com a maré, que começou a ficar mais revolta, mas aqueles anjos eram bravos guerreiros e a curiosidade deles não faziam parar por nada. Depois de algumas semanas, vieram as primeiras tempestades em alto mar. As tempestades eram tão assustadoras que alguns dos anjos começavam a voltar para o reino, pois sentiam que estavam desobedecendo a alguma lei divina e que aquilo só poderia ser um castigo, mas ainda assim, a grande maioria seguiu a viagem corajosamente. Quando parecia que uma calmaria estava prestes a começar, tempestades ainda piores começaram a chegar e junto delas imensos monstros surgiam do oceano sem fim. Eram monstros de variados tipos, alguns com muitas cabeças e caudas, e esses monstros começaram a atacar as embarcações que seguiam adiante. Mais uma vez, anjos que ali estavam sentiram que estavam fazendo algo de errado e que estavam sendo punidos, e em um número maior do que da outra vez, voltaram ao reino, mas ainda assim um grupo de anjos corajosos, aqueles que eram conhecidos no reino por serem os mais destemidos e curiosos anjos de Deus, continuaram em frente bravamente. Lutaram contra as adversidades que iam aumentando cada vez mais. As tempestades eram cada vez piores, novos monstros surgiam, bolas de fogo caíam do céu, e mesmo assim esse grupo continuou, pois sabiam que era o caminho deles. O grupo de anjos finalmente começou a avistar algo no horizonte.
Depois de meses viajando pelo oceano, enfrentando todo tipo de adversidade possível, quanto mais eles iam se aproximando, mais eles iam enxergando aquela cor vermelha alaranjada, até que chegaram próximo o bastante para saberem que finalmente haviam chegado nos limites do reino. Agora, eles se deparavam com uma enorme muralha de fogo, e não faziam ideia do que aconteceria se atravessassem essa muralha. Não havia mais tempo para desistir. Depois de tanto tempo e de tanta dificuldade, finalmente lá eles estavam. E apesar do medo do desconhecido, ali nenhum deles voltou atrás. Após a muralha, o desconhecido. Os corajosos e curiosos anjos atravessaram a muralha e sentiram como se estivessem passando por um portal do tempo. Apesar de ser fogo, aquele fogo não queimava. Muito pelo contrário, aquele fogo acalentava e era acolhedor. Pouco tempo se deu nessa travessia. Travessia que eles não escolhiam um caminho, pois eram levados automaticamente para algum lugar. Quando atravessaram, de fato, a muralha de fogo, deram de cara com uma escuridão luminosa. Sim, uma escuridão luminosa, pois era escuro, pois ali nada existia ali. Ao mesmo tempo que podia sentir a vibração de uma luz que acolhia aquele local. Quando todos estavam do outro lado, daquele lado desconhecido, no meio daquela escuridão, em um ambiente que não tinha nenhum tipo de criação, ainda que tivesse a vibração da luz, então os anjos sentiram medo real pela primeira vez. Muitos daqueles anjos que atravessaram e encararam tão longa e turbulenta viagem pela primeira vez sentiram que não deveriam ter saído do reino e sentiram um medo fora do comum, um medo que até então era totalmente desconhecido aos anjos. A tentativa de voltar para casa e o surgimento dos primeiros vampiros reais.